Olá! Hoje nós vamos falar sobre a construção do conhecimento histórico, um tema super interessante. Eu coloquei aqui na capa um quebra-cabeças todo desmontado. Eu enxergo a história como um grande quebra-cabeça que precisa de cada peça, que é uma pista a respeito do passado humano, que ela seja associada a outras, para que a gente possa vislumbrar esse passado, para que a gente possa ter uma ideia de como foi esse passado. A diferença é que na história o quebra-cabeça não tem todas as peças. O nosso passado, ele não tem todas as peças, muita coisa se perdeu. E é por isso que a gente vai olhar para esse quebra-cabeça, entendendo esse quebra-cabeça como uma possibilidade, né? Como uma hipótese, uma versão da história humana, ok? Vamos começar. Quem é que constrói a história? Quem é que escreve história? Quem é que escreve sobre esse conhecimento? O historiador. Professora, mas espera aí, isso aí é um detetive. Não, gente. Calma, é Sherlock Holmes. Mas a ideia é associar o detetive ao historiador, porque eles fazem coisas muito semelhantes. Só que geralmente o detetive leva toda a fama, né? O historiador, ele é um investigador do passado. Ele investiga o passado humano, ele busca pistas, ele associa essas pistas para gerar uma versão de um passado histórico que diz respeito a um determinado contexto, diz respeito a uma determinada época, a um determinado lugar. Assim como o detetive, né? Então, o fazer histórico é um fazer extremamente instigante, né? Extremamente interessante, assim como o fazer dos detetives. E como que acontece esse processo, né? O historiador, ele tem acesso a pistas e tem a ajuda de outros profissionais, como, por exemplo, os arqueólogos, como, por exemplo, os geógrafos. Várias áreas de conhecimento vão contribuir com a construção do conhecimento histórico. O historiador, ele vai estar em contato com documentos dos mais diversos, com mapas, né? Com fósseis, como é o caso ali da arqueologia. Vocês viram a imagem ali do sarcófago do Tutancâmon, né? E todas essas informações, todas essas pistas, esses vestígios, são chamados de fontes históricas. E além dos vestígios, o apoio, a ajuda de geógrafos, arqueólogos, economistas, sociólogos, até filósofos, isso tudo vai contribuir para que a história que está sendo escrita, ela se torne cada vez mais instigante, cada vez mais interessante e cada vez mais completa. Lembrando que o nosso quebra-cabeças, ele falta peça. Ele não será completo nunca, mas quanto mais pistas, mais perto da verdade provavelmente nós chegaremos. Temos aqui imagens de arquivos, museus, que é onde esses vestígios muitas vezes são encontrados e também guardados, né? É muito importante que o historiador tenha critério na análise desses documentos. E que tipo de fontes existem? Existem vários tipos. Por exemplo, fontes escritas. Não interessa o suporte onde o texto está escrito, mas toda vez que se tem um texto, é uma fonte escrita. Então, a pedra de Roseta, que está aí à esquerda, é uma fonte escrita, assim como o jornal, que está à direita, também. Além de fontes escritas, nós temos fontes visuais, né? Hoje, a fonte visual mais utilizada são as fotografias, né? É a foto. As selfies que o digam, né, gente? Hoje em dia, é selfie para todo lado, é publicação de fotografia em tudo quanto é canto. Então, hoje, a fotografia é, sim, a fonte visual mais utilizada. Mas nós temos pinturas, né? Temos até mesmo esculturas que são consideradas fontes visuais. Além das fontes escritas e visuais, temos também as fontes materiais. Professora, mas um jornal é uma fonte material? É sim, é verdade. Mas o mais importante do jornal é o texto que está escrito nele.
e não o seu valor de uso, né? Não o papel. Aqui, no caso das fontes materiais, efetivamente materiais, geralmente são objetos que têm valor de uso, né? São objetos que são manuseados por nós. É o caso dessa arma, é o caso do astrolábio, né? É o caso de uma roupa, um sapato. Tudo isso pode ser usado como fonte para produção do conhecimento histórico. Além disso, temos também as fontes sonoras, que são sons que nos ajudam a entender determinados momentos da história. Músicas que foram compostas há 500 anos, 1000 anos atrás. O som de um trem, de uma locomotiva e de outros objetos e outras fontes que podem servir para a gente interpretar, né, o entendimento de determinadas pessoas sobre esse ou aquele som em diferentes tempos e espaços. Tudo isso enriquece o saber histórico. Além da fonte escrita, da fonte visual, material e sonora, temos também a fonte oral. A fonte oral é riquíssima. São entrevistas, são depoimentos, são discursos. Às vezes as pessoas não escrevem determinadas coisas, mas falam, né? E essa fala, principalmente hoje, que tudo pode ser gravado, né? Essas falas também são usadas pelos historiadores para se construir a história. A gente consegue perceber que é um processo extremamente complexo, demorado e importante para que a gente possa entender melhor o passado e para que esse passado sirva para que saibamos o que fazer com o nosso presente, para que a gente possa se posicionar criticamente, analiticamente, né, dentro desse presente. Quem sabe assim o futuro não se torne um futuro mais interessante. Vamos fechar com essa cena do filme Deu a Louca na Chapeuzinho. Essa é uma dica para quem quer entender um pouco a respeito da complexidade do conhecimento histórico. Nesse filme, a história da Chapeuzinho, ela é contada por vários personagens diferentes, o que significa que existem várias versões de uma mesma história. E essa é a grande tacada do conhecimento histórico. Não é simples, é difícil de entender, mas quanto mais versões a gente tiver a respeito de um passado, mais perto dele nós estaremos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo podcast.